Você está prestes a descobrir como o esporte mais global do planeta, o futebol, se transformou de uma brincadeira com bola na perna em um fenômeno mundial que une bilhões de pessoas. Já imaginou que o futebol, esse jogo que a gente ama, xinga, vibra e sofre, nasceu muito antes mesmo da bola ser redonda? Pois é! O que começou como um jogo estranho com cabeças de inimigos e bexigas de porco virou a maior paixão do planeta. Hoje, vamos explorar a jornada do futebol. De suas raízes humildes em civilizações antigas até os gramados cheios de arquibancada e tecnologia que vemos hoje. Você vai entender por que o futebol não é só um jogo, mas sim um gigante cultural e social que moldou nações, identidades e paixões. E no final, vai ficar claro qual foi o desafio central que transformou essa simples chuteira e bola em um espetáculo global. E como chegamos ao momento-chave que definiu o futebol moderno. Vamos começar pelo princípio. Em civilizações como a chinesa, milhares de anos atrás, já existia um jogo chamado Cuju, jogado durante a dinastia Han, onde os participantes chutavam uma bola com os pés numa espécie de círculo ou buraco, tentando mantê-la em movimento sem tocar o chão. Na Grécia e em Roma, jogos com bola também existiam, como o Episkiros ou o Arpastum, envolvendo times, bola, algum tipo de meta ou limite e elementos de disputa. No entanto, essas versões antigas não eram futebol como conhecemos hoje. Muitas vezes não havia regras fixas, não se usava os pés exclusivamente, e o objetivo podia variar amplamente. Pulando para a Idade Média, em lugares como a Escócia, há registros de futebol já sendo jogado no século XV. Em 1424, o Football Act 424 foi promulgado, proibindo o jogo em certas circunstâncias por ser considerado distrativo. Essas primeiras versões já ilustram algo. O futebol nasceu mais como um fenômeno social. Grupos de pessoas, bola, chuveiros de disputas, multidões, talvez, sem uniformes, sem campos definidos, muitas vezes sem distinção clara de time. Chegamos ao século XIX, quando começa a surgir a necessidade de padronizar regras. Em 1863, em Londres, representantes de clubes ingleses se reuniram para formar a The Football Association, o que representou o nascimento do futebol moderno, ou seja, a versão do jogo que chamamos de soccer ou association football. Com essa padronização, vieram as linhas, os gols, as traves, o número de jogadores, a proibição de usar as mãos para a maioria, e o futebol ganhou uma estrutura. A Inglaterra passou a exportar este modelo para o mundo por meio da expansão colonial, das viagens marítimas e dos pactos culturais. Nos anos finais do século XIX e início do XX, o futebol se tornou internacional. Em 1904, a FIFA foi fundada em Paris para regular o esporte entre países. E em 1930, aconteceu a primeira Copa do Mundo de 1930. No Uruguai, o que simbolizou o futebol como evento global, não apenas local. Nesse período, estratégias de jogo também começaram a evoluir, do só chute na bola e corre, para táticas de passe, formação, marcação, contra-ataque. A composição dos times mudou, as ligas se profissionalizaram, o público aumentou. No Brasil, o futebol chegou via imigrantes e navios ingleses, clubes foram criados nos anos iniciais do século XX, e logo o país se apaixonou pelo drible, pelo estilo de jogo diferenciado, pela cultura que o esporte se integrou à sociedade, às favelas, aos gramados de várzea, à televisão. Esse processo espelha o que vinha ocorrendo no resto do mundo. O futebol deixou de ser apenas lazer e virou identidade. À medida que o século XX se desenvolvia, o futebol se tornou também palco de mudanças sociais, reivindicações de raça, classe, direitos de mídia, globalização. Por exemplo, o acesso televisionado dos jogos mudou tudo. O futebol deixou de ser visto apenas no estádio ou no rádio para ser transmitido em massa. E, claro, a mídia, os patrocinadores, a comercialização entraram com força. Este é o panorama histórico básico.
Mas todo esse processo não foi linear nem isento de dificuldades. E é aqui que chegamos ao ponto do problema ou desafio. Qual foi o maior desafio que o futebol enfrentou para se tornar o jogo do mundo? A resposta: a tarefa de converter os inúmeros estilos, regiões, regras, culturas e realidades locais em um sistema global comum, capaz de garantir que clubes, seleções e ligas em diferentes continentes pudessem falar a mesma língua do futebol. Antes, muitos lugares jogavam futebol, mas com regras próprias. Quantidade de jogadores, tamanho do campo, se podia ou não usar mãos, se a bola podia ser levantada, etc. Isso dificultava competições internacionais, comunicação, padronização de transmissão, patrocínios, uniformes, regulamentos. Além disso, o futebol teve que enfrentar guerras, crises econômicas, proibições, cassação de ligas, disputas ideológicas. Por exemplo, durante guerras mundiais, muitos campeonatos foram suspensos, jogadores alistados, estádios destruídos. Esses fatores atrasavam o progresso globalizado do esporte. O futebol também precisou lidar com desigualdades, falta de infraestrutura em certos países, diferenças entre clubes ricos e pobres, limitação de mídia em regiões remotas, questões de racismo e o fato de que, em algumas partes do mundo, o futebol era visto como entretenimento de elite ou de colônia. Então, o desafio era enorme: padronizar o jogo, permitir que marcas, competições e seleções pudessem existir em escala mundial, gerar ligas fortes, estádios seguros, transmissão de massa e manter a essência apaixonada do futebol, o drible, o chute imprevisível, o público na arquibancada, sem que tudo se tornasse industrial demais e perdesse alma. Vamos desmembrar como esse salto aconteceu em etapas. 1. Padronização de regras, com a criação da Football Association em 1863 e o estabelecimento de regras de Association Football. O futebol se estruturou. Crescimento de clubes e ligas nacionais. No fim do século XIX e início do XX, surgiram muitos clubes que se profissionalizaram, com estádios, torcedores, rivalidades regionais. Internacionalização. A fundação da FIFA em 1904 permitiu coordenação entre nações. A realização da primeira Copa do Mundo em 1930, com equipes de diferentes continentes, simbolizou que o futebol havia se tornado global. Transmissão e mídia. Com a introdução de rádio e, posteriormente, da televisão, o futebol deixou de ser apenas local para virar espetáculo disponível em casa, em todo o mundo. Esse fator expandiu o público, aumentou receitas, permitiu patrocínios e profissionalização. Globalização e tecnologia. A partir da segunda metade do século XX, surgiram copas intercontinentais, jogadores trocando de país, continente, clubes com investimentos internacionais, a metodologia de treino se profissionalizou, avanços em tática, condicionamento físico, marketing, direitos televisivos. Desafios sociais e culturais. Em paralelo, o futebol teve que lidar com temas de raça, identidade nacional, desigualdade social, corrupção, dopagem, violência de torcida, interferência política. Mas, de certa forma, essas tensões também ajudaram o futebol a se tornar mais relevante socialmente. O jogo do povo que reflete a sociedade. Eu diria que o ápice desse desenvolvimento veio quando o futebol deixou de ser apenas o esporte que se joga e se tornou um espetáculo global com narrativas transnacionais, times que jogam na Ásia ou nos Irareus, jogadores brasileiros líderes da Premier League, copas assistidas por bilhões de pessoas, ligas digitais, streaming. Esse momento marca que o futebol conquistou o mundo. No Brasil, por exemplo, o estilo brasileiro, drible, improviso, ajudou a exportar a identidade do futebol. A partir da profissionalização nas décadas de 1930 a 50, o país se tornou potência mundial, vencendo várias copas, influenciando cultura pop, moda, música, samba, carnaval. O futebol brasileiro se tornou símbolo global. No mundo inteiro, o futebol adquiriu significado como identidade nacional. Ver o time da seleção, vestir a camisa, torcer, vibrar, chorar.
Isso mostra que o jogo se enraizou muito além dos limites do campo. E agora chegamos a um dos momentos mais simbólicos. A primeira edição da Copa do Mundo em 1930 no Uruguai, onde a seleção uruguaia venceu a final contra a Argentina. Essa competição mostrou que o futebol podia cruzar oceanos, reunir continentes, gerar uma narrativa global. Depois disso, com o pós-Segunda Guerra Mundial, o futebol explodiu. Era televisado, havia trocas de jogadores internacionalmente, e os clubes passaram a ter marcas reconhecidas mundialmente. Mas o verdadeiro clímax o futebol deixou de ser apenas um jogo entre amigos ou uma festa local e virou fenômeno global de cultura, de negócio, de entretenimento e de identidade. É nessa virada que o desafio que falamos, padronizar, globalizar, profissionalizar, foi superado, e o futebol se tornou o que é hoje. O momento em que você percebe: sim, este esporte que você vê no fim de semana no estádio ou no sofá da sua casa é parte de uma história milenar, conectada à China antiga, à Escócia medieval, à Inglaterra vitoriana e ao mundo de hoje. E agora você faz parte dessa continuidade. Para recapitular, o futebol teve origens em jogos antigos como o Cuju na China e versões medievais na Europa. No século XIX, com a padronização das regras na Inglaterra, nasceu o futebol moderno. Com as instituições internacionais e a mídia, o futebol se transformou em fenômeno global. O maior desafio foi justamente integrar estilos, culturas, infraestruturas e regras para criar um jogo que unisse o planeta. E o momento-chave foi quando esse esporte deixou de ser local e se tornou espetáculo mundial, com impacto social, econômico e cultural. Hoje, quando você vê uma final de campeonato ou veste a camisa do seu time, está conectando com essa longa história. O futebol, o jogo bonito, o esporte do povo, carrega consigo milênios de tradição, milhões de jogadas, bilhões de torcedores. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com aquele amigo que vive discutindo sobre futebol, para ver se ele realmente entende de onde tudo começou.